Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos dar o início, tá, à nossa matéria específica de rugby. Eu vou estar vindo aqui com a videoaula para vocês estarem vendo o meu rosto, para quem não me conhece, estar me conhecendo, e os que foram meus alunos ano passado estarem matando a saudade, tá? O rugby é um esporte tradicional na Inglaterra que foi criado entre o ano de os séculos, né? Desculpa, o século 18 e 19, tá? A sua criação diz a alguns mitos que foi de uma maneira aleatória. O que significa isso? Na época, eles só jogavam futebol, que não era o futebol de hoje, era diferente, com regras totalmente diferentes e também de qualquer jeito, tá? Em 1823, um menino chamado William Ebert, ao estar praticando o esporte, ele simplesmente, para poder fugir das pessoas que estavam atrás dele, né, durante o jogo, ele pegou a bola e saiu correndo. E assim se iniciou o rugby, pegando a bola e saindo correndo, tá? Mas, na verdade, naquela época, não era o futebol de hoje. Então, eles faziam de uma forma que não tinha regra de que não podia colocar a mão. Era o futebol, né, da escola de rugby. Então, como é que eles faziam? A iniciação do rugby foi através de futebol. Por isso, lá na Inglaterra, eles tinham várias escolas de futebol de rugby, que era um pouquinho diferenciado, tá? Em 1845, eles criaram as regras oficialmente para o futebol, tá? E o rugby não tinha regra, então meio que eles tinham a divisão do futebol e do futebol de rugby, tá? Tudo isso aconteceu graças a um moço chamado Thomas Arnold, tá? E ele entendia que o esporte era um agente transformador, que até hoje a gente pode considerar que é assim. Ele auxilia a atenção da criança na intenção do indivíduo. E aí ele traz a gente, os jovens, para um lado bom, porque ao invés de estar na rua fazendo nada, tá praticando esporte. Então sim, o esporte é um agente transformador até hoje, tá? Depois, outras escolas de rugby, porque tinham vários, passaram a criar as regras para o esporte, tá? E em 1863, todas as escolas e clubes se juntaram para criar uma só regra e ter um só padrão. Isso para o futebol, tá? Não era para o futebol rugby. E aí, quem jogava o futebol rugby decidiu que não queria seguir as regras do futebol. E aí, um foi para um lado e o outro foi para o outro. E assim se dissipando, cada um foi para um caminho, tá? Deixa eu virar minha folhinha aqui. Em 1871, os clubes de rugby se juntaram. Como assim os clubes? Dentro de um país, tinham várias escolas de rugby, de futebol de rugby. E aí, eles criaram, então, a Rugby Football Union, que era a federação inglesa de rugby, tá? Depois disso, vários outros países fundaram a sua federação. Então, começou a ter as disputas, desculpa, entre alguns países, tá? E aí teve um primeiro jogo entre a Inglaterra, se eu não me engano, e a Escócia, a Eslováquia, não me lembro muito bem o nome. E aí a Inglaterra perdeu. Engraçado, né? Porque a Inglaterra fundou o rugby e eles perderam. Enfim. Em 1886, nasceu a Federação Internacional de Rugby. Olha. E aí, em 1980, já bem mais pra frente, já no século 20, né? Mais federações foram se englobando, tá? Pelo IRB, que era essa Federação Internacional de Rugby. Depois disso passaram a ter mais jogos entre as Américas, entre outros continentes, tá? Na próxima aula a gente vai estar vendo um pouquinho de como funcionava esses jogos entre países, quem foram os melhores, quem eram os grandes países que disputavam e saíam na frente, tá? E ver até hoje quem são os maiores competidores e quem é a federação que domina o rugby, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana eu vou vir de novo com a videoaula para vocês, para poder a gente estar se vendo mais, dialogando mais, tá bom? Um beijo e até a próxima!